apito Ô, final Márcio, da Bandeirantes. primeiro, boa noite, parabéns pela vitória. A gente viu o terceiro jogo sob o seu comando. A gente viu um Goiás contra o Ceará que soube sofrer muito pela pressão. Foi muito difícil jogar lá com o estádio cheio. Contra a Ponte Preta, um grande jogo, um Goiás que se propôs muito. E hoje o Cuiabá foi um adversário que se impôs bastante, principalmente no início do primeiro tempo. Um time que correu muito, que marcou a saída de bola do Goiás. E eu queria saber se na sua avaliação foi uma surpresa o Cuiabá, pressionado da maneira que estava, ele vir com essa postura hoje em cima do Goiás aqui no estádio Ailê Pinheiro, e se a sua proposta de jogo ela foi diferente um pouco do que foi contra a Ponte Preta. Parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. Não me surpreendeu, principalmente pelos jogadores, né? Eu conheço muito o Cobalcini também, sabia que ele ia vir para cima, né? É um treinador que tem muita atitude, e os jogadores que ele tem também. Então, com a mexida de colocar o Cleison e o próprio Derek, a gente sabia que eles iam pressionar alto, mas a gente precisava ter um pouco mais de posse de bola, né? Então, natural, né? Um time de Série A que tem qualidade, um time que gosta de ter a bola. Então, aí eles colocaram o zagueiro pela direita, que tem muita qualidade, né? Então, é um time que gosta de propor o jogo muito parecido do modelo que eu trabalho. Então, não me surpreendeu, mas ficou um jogo muito truncado o primeiro tempo, né? Um pouco a gente faltou, né? Falei pro Gavo, faltou o Gavo entrar um pouco mais no jogo para a gente poder ter a posse e fazer a bola girar de um lado para o outro, né? Então eu cobrei muito disso do Gavo e do Wellington, mas é um jogo igual, né? Duas grandes equipes, é natural que ia ser o jogo mais truncado, mas no todo a gente mereceu a vitória, fizemos um grande jogo. Agora é descansar, porque a gente tem um jogo no domingo importante também. Zanardi, André Rodrigues da Band News, Fred Esporte, parabéns, viu você ao grupo novamente. E aí é só duas, uma só, 1-0 hoje. Até que ponto é uma grande vantagem, pensando lá na decisão em Cuiabá? Até que ponto o Goiás adiantou a classificação? E um outro ponto, Zanardi, a importância desse gol de hoje do Galhardo, né? Por tudo que ele passou esse ano lá no Fortaleza, né? A questão da torcida, do ônibus, enfim. Aí no jogo dele de estreia perdeu o pênalti. Então a importância do gol hoje do Galhardo, até ficou muito emocionado no gramado ali comemorando o gol, né? A sua visão sobre o gol dele? Então, o Thiago é um grande jogador, né? O Thiago, como ele falou na entrevista dele, né? O Thiago escolheu vir para o Goiás e nós fizemos uma ligação importante para ele. Falei para ele vir para cá, para ele voltar a ser um cara feliz, né? Para ele ter alegria. Independente do gol, ele já fez 3 grandes jogos, né? Ele fez uma grande partida, assistência, perdeu o pênalti. Lógico que ali tinha uma situação que tinha a parte emocional, estava influenciando também, mas é natural. O Thiago vai fazer aí de 15 a 20 gols. O Thiago é um grande jogador, ele é um líder dentro de campo, se dedica demais, está muito feliz. Então a gente precisa entender, e sempre é bom vencer. É difícil, a gente precisa comemorar, valorizar muito a vitória, né? Nós estamos aí vencendo uma equipe que já está 6, 7 anos na Série A, jogando só grandes jogos. E foi o que eu falei pro meu grupo, falei para eles que eles precisam voltar a acostumar a vencer grandes jogos. Um grupo forte se faz dessa forma, né? Então, um passo de cada vez, mas foi o que eu falei na minha coletiva lá atrás. A gente precisa da torcida, a gente precisa que o torcedor compareça, a gente precisa que o torcedor venha no sócio torcedor, porque esse clube é muito grande, esse clube é gigante, esse clube merece estar nos grandes jogos, e é isso que a gente vai fazer. Então peço muito por torcedor aderir o sócio torcedor. A gente está aqui hoje, um jogo desse tamanho, a gente tem que colocar 12, 13 mil pessoas, porque no jogo de volta eles vão lotar o estádio deles. Então a gente vai precisar mais do nosso torcedor, a gente vai precisar ter humildade, pé no chão. A gente sabe que precisa evoluir, mas nós vamos evoluir no dia a dia, nos trabalhos, com muita honestidade e com os resultados. Então é o que eu falei, a nossa energia é o nosso jogo. A gente tem que ter essa questão aí com a gente bem dentro do nosso coração. Márcio, boa noite. Caio Munif, da Rádio Difusora de Goiânia e da PUC TV, parabéns pela vitória.
Você citou na sua primeira resposta o jogo truncado ali no primeiro tempo. Eu queria saber de você se, na sua visão, o Cuiabá, que entrou com um esquema parecido com o do Goiás, um 3-5-2, um 3-4-3, se isso foi um fator decisivo para as duas equipes acabarem se emulando durante o primeiro tempo e o jogo ter ficado tão truncado. Então, boa noite. Cara, o futebol é um jogo de estratégia, né? É um jogo de xadrez. A gente precisa entender os movimentos, né? Ele tentou espelhar o nosso modelo. Então, ele tendo o Cleison e o Derek, que são dois caras mais por dentro, mais meias. Então, eles começaram a ter um pouco mais de posse, mas ficaram longe do nosso gol. Só o Pita brigando bastante. Então, foi a forma que o Ricardo achou que deveria surpreender a nossa equipe. Então, a gente precisava entender, fazer os jogos um pouco mais. Foi por isso que eu cobrei do Rafael. O Rafael precisava jogar um pouco mais para frente, estava pegando e jogando para trás. Então a gente precisa ter coragem de jogar para frente para poder surpreender. Quando a bola chegava no Wellington e no próprio Thiago, a gente conseguiu criar bastante, a gente conseguiu chegar bem no último terço, faltou finalizar um pouco mais. Mas aí quando a bola chegou, né, o Edson achou o passe para trás ali, o Thiago foi feliz. Então, futebol é assim, futebol é feito de detalhe, a gente precisa estar atento nos movimentos. E depois do segundo tempo a gente sabia que ele ia se lançar, ele ia colocar 5, 6 ali na última linha, e aí para tentar bastante chuveirinho. Então era importante ter um encaixe de área para a gente poder proteger e quem sabe matar o jogo. Márcio, boa noite. Você está com 3 jogos, 2 vitórias aqui, um empate fora contra um time que fatalmente vai lutar para chegar na Série A. Até agora, tudo que você desenhou nesse pouco tempo é o que o Goiás está alcançando? E queria que você falasse também, até junto disso, você já perdeu o jogador que de repente seria titular em pouco tempo. Você jogou em Campo Grande, agora vai jogar em Campo Pequeno. Você acha que essa dinâmica era tudo que você esperava para esse pouco tempo, ou essas coisas vieram antes do que você imaginava? A gente sempre imagina coisas boas, né? Eu costumo dizer que Deus ajuda quem trabalha, né? A gente trabalha demais. O futebol a gente precisa de vitória para voltar a ter confiança, né? Então, acredito muito no meu trabalho, no trabalho da minha comissão, do staff todo, e principalmente enaltecer o trabalho dos jogadores. Então, por exemplo, domingo a gente vai fazer só recuperação, a gente não vai a campo, vamos trabalhar pouco, porque já viajamos amanhã. Então, assim, as coisas vão acontecendo quando você faz as coisas certas, né? Então, o que eu falo, a gente precisa fazer as coisas certas. Já é difícil, você não sabe se vai dar certo, você imagina se você fizer errado. Então, precisamos trabalhar bem. É importante iniciar uma reformulação com vitórias, porque isso nos dá sustentação. Como você falou, eu perdi o Regis e o Messias, 2 caras que a princípio iriam ser titulares, mas aí a gente está ganhando o Wellington, estamos ganhando o Edson que está vindo por trás, estamos colocando o Rafael. A gente já está recuperando o Ângelo, o Juninho, faz parte também desse processo. Eu vou precisar de todo mundo, né? Porque é uma competição dura, né? A Série B são jogos difíceis e a gente precisa saber jogar em todos os cenários, em campo ruim, campo bom, com pressão. Por isso que eu falei para eles, a nossa casa tem que ser o nosso alçapão. A gente precisa valorizar o que nós estamos fazendo e não negociar nada aqui dentro. Aqui dentro quem tem que ditar o ritmo somos nós, e é isso. Então por isso que a gente precisa dessa energia, precisamos do torcedor, para que a gente possa começar a criar um laço e conseguir ter as conexões para poder jogar melhor e ter as coisas mais fáceis. Márcio, boa noite. Igor Adorno da Rádio Universitária. Você começou o jogo com a linha de 5, né, ali atrás, e no decorrer da partida, já quando o Goiás estava ganhando, você faz algumas alterações. Você coloca ali o Brenner Culano, o Pedrinho tirando o Sander, mesmo com o time já ganhando. Essas alterações revelam um DNA mais ofensivo do time do Zanardi em comparação com antes? Outro ponto, pelo contexto que foi o jogo, o Goiás sai satisfeito com esse resultado ou com a sensação que poderia ser um pouco mais? Cara, eu vou falar pela segunda. Vencer sempre é muito bom. Eu saio daqui muito satisfeito. É importante você estar com a corda lá em cima. Não vai ser toda hora que você vai fazer 3, 4, 5 gols. Do outro lado tem uma equipe com uma baita qualidade. Então a gente tem que valorizar o que nós fizemos hoje. As trocas são importantes, porque quando eu troquei o Sander, eu queria um pouco mais de posse com o LH. E o LH, ele é um cara que
tem muita qualidade pelo lado. Então o Sander estava se desfazendo um pouco mais da bola. Então a gente precisa ter posse e conseguir controlar. Então o Breno entrou para sustentar um pouco mais, o Pedrinho para ter um pouco mais de espaço, e aí no final a gente fechou um pouco mais com o Natan e com o Wellington para a gente ganhar centro. Então é isso, é estratégia de jogo, é entender, a gente defende com uma linha de 5, mas a gente ataca também com uma linha de 5 ofensiva com os dois alas, então acaba virando um 3-2-5. Independente da plataforma, eu estou muito feliz pela atitude e comportamento dos atletas. É assim que a gente tem que seguir e é assim que a gente tem que melhorar. Zanardi, boa noite. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Agora há pouco você falou de reformulação. E para que haja uma reformulação é necessário ter também uma construção. Eu queria que você falasse desse processo de construção, não só da vitória, como também da construção da identidade desse novo Goiás. Boa noite. A vitória é uma consequência de um bom trabalho. A construção, ela está sendo feita pelo Conselho de Administração, pelo Patiello, pelo Lucas. A gente é peça importante dentro dessa construção e principalmente da sustentação que eles nos dão. Então a minha parte é construir um DNA vencedor aqui no Goiás. Então nós pegamos assim um grupo muito desacreditado, muito machucado. Então a ideia é trazer muita verdade, um trabalho aí de muita competitividade, e os resultados eles vão acontecendo com muito trabalho. A gente só consegue construir tendo humildade, estando desarmado, fazer as coisas acontecerem. Então assim, vem de cima para baixo, né? Então toda a direção, a presidência, toda a parte de diretoria estão nos dando o respaldo para que a gente possa ter tranquilidade e acreditar, porque o futebol ele não é fácil, ele não é do dia para a noite, e aqui no Brasil a gente precisa ter resultado para poder ter um pouco de tranquilidade. Não deveria ser assim, mas nós estamos acostumados dessa forma. Então vamos devagarzinho, com humildade, pé no chão, mas nós vamos trabalhar muito e nós vamos incomodar bastante. Márcio, o contexto de um jogo de mata-mata é muito diferente do contexto de um jogo de pontos corridos. Até, se me permite já fazer uma pergunta sobre o próximo jogo, como que vai ser essa virada de chave, de sair da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro da Série B, e até um pouco sobre o próximo adversário. O Goiás vai jogar num campo que o gramado não se apresenta tão bom. O que esperar já do próximo adversário? Nós temos que virar de chave, sim. A partir de amanhã a gente já está trabalhando toda a nossa análise de desempenho, toda a parte de estratégia já está trabalhando em cima do Brusque. Vai ser uma guerra, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, um lugar com campo ruim. A gente precisa entender, não adianta chegar lá e querer fazer um grande jogo, um jogo bonito, se não brigar pela primeira, brigar pela segunda, se não tiver alma, tiver espírito, a gente não consegue o resultado. Então olhar primeiro quem vai estar bem fisicamente para a gente poder fazer um time competitivo, e vai ser difícil, é um jogo duro. O Brusque é uma grande equipe e a gente precisa entender isso, porque o que nós fizemos já ficou para trás. Esses 3 jogos, o jogo de hoje já está para trás, já fica para a história. A gente tem que pensar no Brusque, que é o nosso primeiro objetivo domingo. Valeu, galera.